Em pauta hoje, a relação entre empregados e empregadores depois da Covid-19. Diante da excepcionalidade, não faltam dúvidas sobre as alternativas que poderão ser adotadas por patrões e trabalhadores. De um lado, a continuidade das atividades empresariais, que tem impacto direto na economia do país. Do outro, direitos e garantias dos trabalhadores previstos na legislação trabalhista. E para falar sobre os impactos nos contratos de trabalho, quem está ao meu lado é o advogado Estevão Gandhi. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bom, eu queria que você explicasse para a gente se existe atualmente alguma previsão legal que autorize a flexibilização de direitos trabalhistas. Olha, em decorrência da pandemia propriamente dita, não existe. Mas existe, após a reforma trabalhista, uma flexibilização por meio de normas coletivas, que seriam os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, celebrados entre os sindicatos profissionais e os sindicatos patronais. Eles podem, sim, fazer algumas flexibilizações, ajustes, até mesmo para poder garantir a empregabilidade, que esse é o principal foco. Doutor Estevão, recentemente, em fevereiro, foi aprovada a Lei 13.979. Ela regulamenta medidas de prevenção ao coronavírus. Ela traz alguma novidade em relação à esfera trabalhista? Novidade propriamente dita não, mas as precauções e a adoção de procedimentos, normas de razoabilidade entre patrão e empregado é sempre necessário, é importante. E se o patrão não seguir essas regras, consequentemente vão ter consequências. Mas aí não é muito subjetivo, como a reforma trabalhista, quando a gente fala em diálogo, nem sempre o trabalhador é a ponta mais fraca, né? Sim, é a ponta mais fraca, mas agora diante de uma situação caótica como a gente está vivendo nesse momento, nessa situação, o empregador vai ter que flexibilizar um pouco mais as suas condutas, ainda que a lei venha prevendo em sentido contrário. Bom, ontem o governo federal, ele sinalizou que vai enviar propostas por meio de medida provisória ou outro mecanismo ao Congresso, justamente para flexibilizar essas questões como a redução do salário, jornada de trabalho. Diante da pandemia, isso é possível? Olha, por meio de lei, é um pouco complicado o governo falar de redução de salário quando a própria Constituição Federal colocou como cláusula pétrea a irredutibilidade salarial. Nós temos outros mecanismos mais eficientes, que seriam as normas coletivas, no caso o acordo ou a convenção, como foi dito, para poder fazer essa flexibilização. É claro que em outros pontos o governo tem que tomar algumas medidas, até mesmo para garantir essa empregabilidade. Eu costumo dizer, e estou fazendo uma avaliação constante nas 2 últimas semanas a respeito disso, a minha preocupação maior quando se fala de coronavírus versus relação de trabalho, relação de emprego, é a empregabilidade. Eu tenho percebido que ela tem diminuído demais, eu tenho percebido que as empresas não vão conseguir, a grande maioria não vai conseguir suportar esse período de quarentena sem prestação de serviço, onde os próprios trabalhadores ficam recebendo. Mas a medida do governo ela tem um objetivo muito comum, que é manter esses trabalhadores empregados com uma simples redução do salário. Só que nós também temos que pensar do outro lado. O que o empregador vai fazer sem atividade econômica, sem estar oferecendo o seu serviço e sem estar tendo aquela lucratividade? Ele não consegue simplesmente, diante dessa paralisação, efetuar o pagamento dos salários, por exemplo, ainda que seja um salário reduzido por medida governamental. Bom, exatamente nessa linha, nós temos uma pergunta, vamos acompanhar agora, da Brenda Gonçalves, que é estudante. Vamos ver. Tem empresas que estão reduzindo o horário de trabalho e querem reduzir o salário. Pode? O senhor já adiantou um pouquinho aqui para a gente, mas e aí? Na verdade, não vai ter redução de salário. Vai ter pagamento proporcional à quantidade de horas trabalhadas. O salário permanece o mesmo. Então, nessa circunstância que vai ter redução de jornada de trabalho, o empregador vai pagar simplesmente por essa proporcionalidade de horas. Isso já era permitido, inclusive, antes da reforma trabalhista, inclusive independentemente de ter a história do coronavírus. Mas se o trabalhador for afastado compulsoriamente, ainda assim ele vai ter redução no salário? Porque às vezes o trabalhador está bem e não quer sair e ele vai ter redução ainda, mesmo assim. Esse é o principal reflexo do coronavírus dentro das empresas. O trabalhador está à disposição do empregador. Então, como ele está à disposição, ele simplesmente recebe o salário independentemente do empregador dispensá-lo ou não.
trabalhador pode muitas vezes, em decorrência de ordem governamental, o trabalhador vai ter que ficar em casa, porque teve o fechamento da empresa, mas ele estava à disposição. Ele vai ter que receber o salário normalmente. O que o governo vai precisar implementar como sendo uma política de estruturação e de manutenção dessa empregabilidade é adotar algum mecanismo, alguma medida essencial que vise resguardar o trabalhador em relação ao recebimento do seu salário e fazer com que essa empresa não tenha esse custo, como já inclusive foi sugerido nas últimas semanas e nos últimos dias em especial, o pagamento do seguro-desemprego durante o período da quarentena para poder aliviar a folha de pagamento dos empregadores das grandes empresas, pequenas e médias. Inclusive, eu falava de afastamento compulsório, muitos decretos, né, de governos estaduais já estão versando sobre isso, estão afastando os trabalhadores, tendo em vista o fechamento de lojas, de bares, né? Essas empresas vão conseguir ter a sua saúde financeira restabelecida? Essa é uma grande preocupação. Na verdade, o governo não está determinando o encerramento das atividades do trabalhador, e sim a das atividades empresariais. Então, ambientes fechados, principalmente cinemas, parques, a depender de como for, se tiver um parque, onde tem parque aquático, cidades que têm como seu foco principal e turístico essa parte de contato constante com os seus beneficiários daquele local, eles vão ser efetivamente prejudicados. O grande detalhe disso tudo é que nós não sabemos ainda qual vai ser o efeito reflexo disso. O que eu te digo, e de experiência de alguns anos de atuação, é que os empresários brasileiros, em sua grande maioria, eles vivem muito aquele momento. Eles trabalharam longos períodos para poder colocar as contas em dia e um mês, uma semana ou 2 semanas, quer que seja, desestabiliza por completo uma empresa. A grande preocupação hoje dos empresários é: eu concedo férias coletivas agora e mais adiante, será que eu vou conseguir sobreviver? Ou se eu já de antemão dispenso todos os trabalhadores e, a depender da circunstância, eu nem continuo com a minha atividade. Isso é o que eu tenho sido consultado. Desde sexta-feira eu tenho pedido para as empresas que têm me consultado, inclusive clientes, que eu falo: olha, preste bastante atenção nos seus números. Os seus números são possíveis de suportar mais 1 ou 2 meses sem prestação de serviço, arcando com as despesas dos trabalhadores, com os salários, que é um direito do trabalhador? Então, muitos já têm dito que não. E aqueles que dizem que não, o parecer, infelizmente, é a dispensa dos trabalhadores sem justificativa e o encerramento das suas atividades. Aqueles que efetivamente dizem que sim, a gente está concedendo férias coletivas, na sua grande maioria, por meio de uma intervenção sindical. E, após isso, uma nova análise estruturante acerca dessa parte financeira, que está muito preocupante. Tem empresas, inclusive, é bom aqui ressaltar, Rafaela, que a gente já tem notícia de dispensa de 2.500 funcionários de uma única empresa. Nós temos notícia aí de trabalhadores de uma empresa na base de 900 trabalhadores, onde a empresa já está calculando uma dispensa de 600. Então, o governo vai precisar efetivamente intervir. É um direito do trabalhador ficar sem trabalhar quando a ordem é nesse sentido, porém não está dispensado do pagamento do salário. O salário tem que ser uma garantia. Bom, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ontem fez um levantamento, deu uma estimativa de pelo menos 25 milhões de desempregos em todo o mundo. Isso vai na linha do que o senhor está dizendo aqui, e esse número pode ser ainda maior, ou seja, cerca de 10 milhões de desempregados no país ainda pode aumentar. Com certeza vai aumentar. Veja, nós temos que fazer uma análise sobre as duas óticas possíveis. Sob o lado do empregador, que está sem prestar a sua atividade, está sem lucratividade e está tendo que se virar de certo modo para poder arcar com as despesas mensais, tanto de aluguel como de conta de água, como energia elétrica e como outras e muitas outras situações. Sem falar nos autônomos, né, que estão sofrendo muito também nesse momento. Exatamente. E aí, esse empregador ainda tem que custear o salário do empregado. Por sua vez, o empregado não pode deixar de prestar o serviço, mas se ele deixar de prestar serviço, por óbvio, ele vai ter que receber o seu salário, afinal de contas, ele está à disposição. Quando a gente faz uma junção desses dois, nós temos prejuízo dos dois lados. E a necessidade de manter a empresa funcionando é essencial para que esse trabalhador lá na frente não sofra um revés muito maior, que seria o desemprego. Com isso, muitos empregadores, por sua vez, não vão conseguir manter essas condições
e o índice de desemprego, consequentemente, vai aumentar. Os trabalhadores autônomos e alguns profissionais liberais, muitas reportagens estão dizendo, eu não posso parar de prestar o serviço, porque se eu parar de trabalhar, eu fico sem comer. Nesse caso, eles não têm nenhuma garantia de que alguém vai custear algum valor. Claro que o governo implementou uma política, nesses últimos dias, dizendo que vai custear e vai dar um incentivo de R$200. Só que eu quero saber se R$200, um pai de família trabalhador autônomo vai conseguir manter a sua família, onde tem 2, 3 filhos e ainda a esposa, que por muitas das vezes não trabalha. Complicado, né? Bom, o trabalhador que continua a exercer as suas atividades normalmente, essa empresa precisa fornecer equipamentos de segurança como máscara, por exemplo? Não só a máscara, o álcool em gel em primeiro lugar. Veja, se a empresa perceber que esse trabalhador está num risco muito elevado, esse trabalhador ele deve ser afastado por questões de razoabilidade. Agora, se por um acaso não, obrigatoriamente a empresa tem que fornecer os equipamentos de proteção individual. Isso é uma previsão legal. A consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, trata justamente desse tema. Inclusive, ela dispõe que se o empregador não fornecer o equipamento de proteção individual necessário para que a prestação de serviço possa ser executada, garantindo a saúde do trabalhador, o trabalhador pode pleitear a denominada rescisão indireta do contrato, que é a falta grave cometida pelo empregador. Quer dizer, a demissão por justa causa do empregador. É uma dispensa, um rompimento de um contrato de trabalho por falta grave cometida pelo empregador. Bom, algumas empresas estão liberando os funcionários acima de 60 anos, as grávidas, aqueles que já têm doenças pré-existentes, enfim. Essa medida de prevenção é uma obrigação da empresa ou já há uma determinação legal para que isso seja feito em tempos de epidemia, de pandemia? Não tem essa determinação expressa, mas por razoabilidade o empregador está adotando todos esses cuidados até mesmo para evitar futuramente uma responsabilidade civil. É óbvio que se ele deixar o trabalhador ali e ficar comprovado que esse trabalhador contraiu uma doença, em decorrência até mesmo do coronavírus, ali naquele ambiente de trabalho, porque o empregador não se cercou dos cuidados necessários e dentro de uma razoabilidade deixou afastado esses trabalhadores, por óbvio que vai ter responsabilidade, além do auxílio-doença, então é um prejuízo geral. É um prejuízo para o trabalhador que contraiu a doença, é um prejuízo para o empregador que fica sem aquele empregado, que vai ser responsabilizado, e ainda tem um prejuízo para o Estado, que vai ter que custear mais um trabalhador afastado do emprego em decorrência de doença. Então vamos confirmar, doutor Estevão, se o trabalhador contrair o coronavírus dentro da empresa, a empresa então será responsabilizada judicialmente, legalmente? Se ela não adotou as medidas necessárias, ela vai ser responsabilizada sim. Trata-se de uma responsabilidade civil e aí nós precisamos saber quais são os efeitos disso. Além da indenização por danos morais, que nós denominamos de in re ipsa, ou seja, um dano moral presumido por conta dessa doença, do medo, da instabilidade, da sensação de que ele não vai conseguir muitas vezes se livrar daquela doença, isso dá o dano moral. E a depender das consequências dessa doença, pode trazer um prejuízo material ao trabalhador ou aos familiares desse trabalhador se vier a ter um óbito. E quais as obrigações do trabalhador perante a empresa? Ele precisa se prevenir também, né? Ele precisa obrigatoriamente utilizar o equipamento de proteção individual fornecido. Se não for fornecido, ele exigir esse equipamento de proteção individual e se cercar de todos os cuidados que o próprio Ministério da Saúde e o governo a todo momento vem tentando demonstrar e exigir da população como sendo essencial para a prevenção e para evitar com que essa doença venha a se propagar. Doutor Estevão, nós temos mais uma pergunta da Isabela Araújo. Vamos conferir a dúvida da Isabela. Se a pessoa está gripada ou resfriada, precisa apresentar um atestado médico no trabalho para conseguir o afastamento? Essa é uma dúvida recorrente, né? Porque os médicos não indicam que nesse momento de pandemia o trabalhador vá até o pronto-socorro, até o hospital. Mas como é que fica? Aí vai da razoabilidade do empregador. Porque eu não tenho uma justificativa necessária para o afastamento desse trabalhador. O afastamento que vai ensejar a dispensa desse trabalhador do serviço é justamente aquele atestado médico que ele não pode prestar o serviço. Se ele não pode ir ao hospital, razoabilidade do empregador até mesmo para evitar possíveis doenças. O detalhe é que o empregador, por muitas vezes, ele é desconfiado de determinados trabalhadores que se aproveitam da circunstância para poder ficar em casa, para poder se beneficiar e para que não tenha prestação efetiva do serviço.
Então, nessa circunstância específica, razoabilidade do empregador, ele pode encaminhar para a medicina do trabalho para poder fazer uma análise e, a depender da circunstância, ele pode, de uma forma razoável, bom senso, deixar esse trabalhador afastado, sim. Agora, o trabalhador tem uma doença pré-existente ou não se sente em condições físicas para continuar no trabalho, ele pode se manifestar perante a empresa o liberar ou só mediante um laudo? Fica por mera liberalidade do empregador. Então, o que os empregadores devem fazer para poder se precaver, para fazer uma coisa mais certa, ainda que se tenha adotado o bom senso? Encaminhar o trabalhador para o médico do trabalho. O médico do trabalho, por meio de uma junta, muitas vezes, que o empregador tem, vai fazer uma avaliação daquela circunstância e ver se é o caso de deixar esse trabalhador afastado. Não basta simplesmente o trabalhador falar, olha, eu tenho tal situação, eu tenho tal doença e por isso eu não devo vir trabalhar. Vamos falar agora de questão previdenciária. Eu fico de quarentena durante 15 dias, o médico determina o afastamento por mais 5 dias. Como é que fica em relação a isso? O funcionário fica afastado dependendo do INSS? Não. Os primeiros 15 dias de afastamento, se for em decorrência de atestado médico, o empregador arca com essa despesa. Do 16º dia em diante, ele é encaminhado para o INSS. O detalhe que está acontecendo é que a quarentena, por muitas vezes estabelecida pelo governo e adotada por inúmeros empregadores, não é margem para que o trabalhador venha requerer ao INSS algum benefício. Afinal de contas, nós não estamos tratando de um auxílio-doença, nós não estamos tratando de uma doença propriamente dita do trabalhador, simplesmente um afastamento. É isso que está começando a prejudicar grandes empresas. É o afastamento do trabalhador correto, aonde se tem que arcar com o pagamento do salário. É o que nós denominamos no direito do trabalho de interrupção do contrato, aonde todas as obrigações do empregado ficam paralisadas, ou seja, ele não presta serviço, mas as obrigações do empregador continuam. Ele tem que continuar efetuando o pagamento do salário mês a mês. Bom, então só para ficar claro, só mediante atestado médico o afastamento, é claro que a gente precisa ter ali a questão da razoabilidade, né? Sim. Estamos num momento excepcional, mas somente com atestado. Não, o atestado médico é para recebimento de benefício previdenciário junto ao INSS. Então, o atestado vai ser essencial desde que ele seja superior a 15 dias. E para faltas justificadas também? Para faltas justificadas. Os primeiros 15 dias, ainda que ele tenha atestado, é obrigação do empregador custear. Do 16º dia em diante, esse afastamento é pago pelo INSS quando comprovado a questão da doença. Bom, na próxima semana a gente tem aí uma expectativa de aprovação das medidas do governo que foram encaminhadas na Câmara, aprovadas já pela Câmara, semana que vem pelo Senado, tudo indica que sim, né? São medidas que, na avaliação do senhor, vão regulamentar essas questões trabalhistas pós-coronavírus ou precisamos ter adaptações jurídicas ainda para contemplar os dois lados? Nós vamos ter que fazer uma contínua e incansável atualização dessas medidas, porque uma medida está simplesmente descrita num papel, num documento, onde ela vai começar a ser implementada. E pode ser que na sua implementação se perceba que não vai ser suficiente. Como eu volto a dizer, a minha grande preocupação hoje, quando se fala das relações de trabalho, é a questão do empregador. Sem empregador não tem emprego e, consequentemente, nós vamos virando um país que está numa bola de neve. Uma coisa está entrelaçada à outra. Imagina só uma empresa que parar suas atividades onde ele tem 5 mil empregados. Se houver a paralisação dessa empresa, consequentemente, mais adiante, ela já está pensando no fechamento das suas atividades. E são 5 mil trabalhadores. O governo, por meio dessas novas medidas, vai tentar implementar alguma política no sentido de evitar com que essa empresa tenha esse custo. Só que eu não sei se vai ser necessário, se vai ser suficiente somente essas medidas que estão sendo adotadas nas próximas semanas. É claro que a gente vai precisar de ajustes constantes. Os ajustes não são fáceis, tem um custo muito elevado, vai onerar bastante o Estado, mas é necessário, porque se a gente não tiver a economia funcionando daqui a algum tempo, quando a gente passar dessa fase de quarentena, com certeza a situação vai deixar de ser uma pandemia, onde se visa a tentativa de contenção desse vírus, para uma pandemia financeira, econômica do país. Bom, qual é a orientação do senhor, que tem forte atuação nessa área trabalhista, para os empregados? Então, eles devem aceitar essas propostas, essas medidas adicionais, como
o pagamento fatiado do salário, o afastamento compulsório? Olha, o trabalhador não tem muita opção, até mesmo porque ele é o lado mais fraco da situação. Então, aquilo que o empregador vier a estabelecer, ele vai ter que aceitar, porque se ele não aceitar dentro de uma realidade prática, ele vai ser dispensado. O grande problema dessa parte é que tem muitos trabalhadores que não aceitam, não entendem. E a bem da verdade, quando nós vamos fazer uma análise da situação, o trabalhador precisa do salário, mas o empregador também precisa de prestar um serviço. É difícil para os dois lados, né? Muito complicado, porque nós estamos tratando de duas situações. E se eu não flexibilizar essas normas, fatiar o salário, como você bem disse, se eu não fizer um pagamento de forma diferenciada, se eu não fizer uma redução da carga horária para poder pagar proporcional à quantidade de horas trabalhadas e adotar outras medidas, até mesmo deixar o trabalhador em férias coletivas, o caminho vai ser o fechamento das atividades, a paralisação das atividades em definitivo e a dispensa desse trabalhador. Então, o que eu tenho aconselhado é: busque uma ajuda, um auxílio do seu sindicato, converse com o sindicato para poder estabelecer regras claras de como vai ser essa transição. A gente precisa passar por esse momento. E esse momento, ele tem previsão? Tem uma previsão. Porém, essa previsão pode ser alongada. Tem gente que já fala de 3 meses. Então, 3 meses, sem as atividades normais, a situação está bem complicada para o empresário e, consequentemente, vai ficar muito complicada para o próprio trabalhador. Em princípio, essa legislação que deve ser discutida no âmbito do Congresso Nacional, ela vai valer somente nesse período de pandemia? É bem provável que ela só venha a valer nesse período de pandemia. Pode ser que ele venha a alongar um pouquinho mais, justamente para a gente poder pegar o pós-pandemia. Porque a empresa ainda não vai estar estruturada ao ponto de voltar a cumprir a legislação do jeito que ela estabelecia. E nós também vamos ter que observar como é que o judiciário vai se comportar para poder julgar essas ações durante esse período. Ou julgar esses períodos em ações futuras. Então, tudo isso vai ter que ser construído e tem que ter uma construção não somente com base na legislação aplicada do jeito que o legislador previu, mas numa situação de excepcionalidade, de pandemia, de vírus, de coronavírus. Falamos em flexibilização de empregados e empregadores, falando assim, pensando em grandes empresas. Se eu tenho uma empregada doméstica ou aquela pequena empresa, isso também poderá ser adotado? Aí nós vamos ter que ver a extensão da legislação. Em relação à legislação. Em relação à conduta do dia, vou te dar um exemplo, claro, o meu. A empregada doméstica que presta serviço para mim, que eu a denomino como sendo secretária, eu dei férias para ela. Mas já numa preocupação de que se as férias não forem suficientes e o período se alongar muito, até mesmo pela contenção de despesas, o caminho vai ser uma dispensa. E os microempresários? Existem inúmeros microempresários, empresas de pequeno porte, que já estão sofrendo as consequências. Imagine só as empresas que iniciaram suas atividades há menos de 2 meses e que muitas vezes funcionam em um shopping, onde o aluguel é um valor muito alto, onde as despesas é muito alto, onde a quantidade de funcionários em rotatividade para cumprir os horários de funcionamento do shopping é muito grande. Então, quando nós começamos a fazer uma análise a respeito desses trabalhadores, dessas empresas, a solução está muito difícil de ser encontrada quando só as medidas do governo não estão sendo mais suficientes. Então, tem que ser pensado, repensado, e as grandes empresas e as pequenas empresas só vão conseguir efetivamente sobreviver se tinha um bom dinheiro guardado, onde tenha um capital que ele vai poder fazer investimento, porque essa história de bola de neve, ela começa com a empresa, mas primeiro veio com o coronavírus, depois passa para a empresa, aí depois vai para a Bolsa de Valores, que essa empresa muitas vezes tem as suas ações em Bolsa de Valores, aí tem uma queda muito brusca, perde o seu valor de mercado, aí as atividades dela estão sendo paralisadas e, consequentemente, o trabalhador para de prestar o serviço. E aí, tudo isso por conta do coronavírus, que gerou todo esse mal-estar e esse grande problema que vai ter uma consequência. Qual é a consequência? É a continuidade da empresa, é a dispensa dos trabalhadores, só é férias coletivas que vai ser suficiente, ou o que a gente vai ter que fazer? É justamente isso que eu estou, nessas últimas semanas, fazendo. Eu estou fazendo análise uma a uma das empresas que são os meus clientes para poder dizer, olha, você tem 2 caminhos, eu não decido o caminho que você vai adotar, mas tem esses 2. Eu dou a solução jurídica principalmente dessa questão. E todos os empresários, sem exceção, que eu tenho consultado e que eu tenho visto em reportagens,
estão pesando justamente na parte financeira. É um cenário muito dramático, infelizmente, né? Nós vamos acompanhar agora mais uma pergunta nessa linha, né, do empregado doméstico, que o senhor já adiantou aqui um pouquinho, deu até o exemplo da sua casa. Nós vamos acompanhar a pergunta do Edivânio, que é porteiro. Muitas empregadas domésticas ou diaristas estão trabalhando nas casas de pessoas em quarentena. Isso pode? E aí, doutor Estevão? Não tem proibição, porque fica a critério do empregador. Mas o empregador está correndo um risco tremendo. Porque normalmente essa empregada doméstica ou essa diarista, para ela poder prestar o serviço, ela tem que se deslocar da casa dela até a casa do seu respectivo patrão. E, consequentemente, ela está em contato com o transporte público coletivo, que é um dos locais onde hoje nós podemos dizer que tem o maior índice de propagação do vírus. Todo mundo em contato, ônibus cheio, o transporte público coletivo em muitas cidades foi reduzido pela metade. Eu não sei se foi uma boa reduzir pela metade, porque se houve redução vai ter maior aglomeração e a situação vai ficar um pouco mais caótica. Então, o que o empregador deve, do meu ponto de vista, fazer? Dispensar essa trabalhadora. Ela é o maior foco, não adianta se proteger se o maior foco está chegando na sua casa todos os dias e trazendo esse risco em larga escala, em alto grau. Então, não dá para correr esse risco. Do meu ponto de vista, eu entendo que os empregadores deveriam dispensar estas empregadas domésticas e as diaristas. É claro que a lei não estabelece que é uma obrigação. E a obrigação da empresa fornecer creche para quem não tem onde deixar as crianças? Esse é o maior problema. E a questão da creche não tem previsão na legislação. Na verdade, a empresa deveria, que é uma legislação muito antiga, que é a CLT, deveria ter creche para poder abrigar os filhos das trabalhadoras. E aí é questão de razoabilidade, mais uma vez. Eu observo que o direito ele não pode ser aplicado do jeito que está pré-estabelecido na legislação. Nós temos agora que flexibilizar, nós temos que adotar razoabilidade, boa-fé, bom senso para poder adotar medidas a fim de proteger, acima de tudo, a coletividade. O senhor falou muito em razoabilidade, né, durante a nossa conversa. Acho Sim. que o momento é esse. É um momento de cautela, é um momento de resiliência, é um momento de flexibilização e bom senso, né? O senhor já adiantou aqui que o cenário não é muito otimista para os próximos meses, mas qual a avaliação? A gente consegue, né, devagarzinho, sair desse buraco negro? Com certeza. Eu acho que a partir do momento em que a gente tiver um fim dessa história da pandemia, os empresários vão criar novos mecanismos para poder se reestruturar. A esperança a gente não pode deixar de ter. Tem que ter esperança, tem que ter fé e acreditar que isso é uma fase passageira. Não estou lembrado na história de ter uma crise tão grande como essa. A empregabilidade hoje, na verdade o índice de desemprego ultrapassou a crise de 2008, que foi uma crise mundial. Nós temos hoje, em média, 10 milhões de desempregados no Brasil, é isso? 10 milhões de desempregados. E eu tenho certeza que nos próximos 2 meses esse índice vai ser assustador. Porque quando nós fazemos uma análise das escalas das empresas e as medidas que estão sendo adotadas, plano de demissão incentivada constante, justamente porque o empresário ele não está conseguindo suportar o pagamento sem a receita. Ele não está recebendo praticamente nada. Então, como ele não recebe, ele só está pagando, uma das alternativas está sendo essa. Eu acredito muito que com uma política governamental de incentivos, muitos empresários vão surgir após essa pandemia e muitos empresários vão conseguir suportar essa crise e a partir daí a gente vai ter um novo Brasil. Agora está sendo uma análise muito boa para poder perceber o que teve de errado ao longo de muitos anos, quais eram as faltas que estavam acontecendo e o que precisa melhorar. Aprendemos com a crise, né? Muitas vezes aprendemos e ficamos na torcida. Mas essa é o objetivo. Parece que esse é o objetivo. Lembrando que nós estamos ao vivo com o programa especial Coronavírus. A TV Justiça levando até você informações sobre a pandemia da Covid-19, sobre vários aspectos do direito do consumidor, direito trabalhista, saúde. E logo mais, com Mariana Xavier, logo após o Jornal da Justiça, segunda edição, temos mais uma edição do especial Coronavírus. Quem conversou comigo aqui hoje foi o advogado que é especialista em direito do trabalho, Estevão Gandhi.
Muitíssimo obrigada pela sua participação. Considerações finais tem, rapidinho, para a gente terminar? Eu que agradeço estar aqui e população, de uma forma geral, que cumpra com a sua finalidade, que cumpra aquilo que o Ministério da Saúde tem feito, que é tentar ficar em casa, esperar esse período. Eu sei que é crítico, eu sei que muita gente precisa trabalhar, mas se puder ficar em casa, vamos cumprir isso, porque esse é o ponto inicial da esperança que nós temos para uma melhoria futura. E com esse belo recado, nós terminamos esta edição do Especial Coronavírus.